entender um pouquinho nessa noite qual é a razão e o propósito de uma vida cheia do Espírito Santo, amém? Vá comigo para Atos no capítulo 2, Atos capítulo 2, a partir do verso 1. Eu acho que esse propósito do Pentecostes é um único exemplar que temos lá. Então, se você realmente quer ele, já pega no caminho, depois resolve lá, tá bom? Atos capítulo 2, verso 1, quantos acharam? O texto diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, destaca isso comigo, dia de Pentecostes. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Não foi um vento impetuoso, tá bom? Foi um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falasse. Quem é pentecostal aqui nessa noite? Amém. Quando falamos sobre ser pentecostal, a primeira coisa que pensamos é no falar em línguas, não é assim? Amém, gente? Quando se fala alguém é pentecostal, você pensa, a pessoa é do fogo, é do manto, é do mistério, é o falar em línguas, é os dons, a embriaguez espiritual, não é assim? Essas, né, quando se destaca, ou quando se fala sobre ser pentecostal, essa é a primeira coisa que vem à nossa mente. De fato, o livro de Atos vai destacar que alguém que entra em um relacionamento, tem uma experiência com o Espírito Santo, obviamente isso se evidencia pelo falar em outras línguas. Isso é destacado aqui no capítulo 2, verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Se você vai para Atos 10, 44, a Bíblia diz que ainda Pedro, na casa de Cornélio, falava estas coisas quando o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Os que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, se admiraram, porque também ali, naquele momento, sobre os gentios havia sido derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Você vai para Atos 19, Paulo chega em Éfeso e pergunta: já receberam o Espírito Santo? E aí eles nem ouviam, né? nem haviam ouvido a respeito do Espírito Santo. E aí Paulo conversa com eles, explica que o batismo de João, obviamente, já havia se cumprido o seu propósito, já havia sido, né, se cumprido. E então aqueles homens, uns 12 homens, são cheios do Espírito Santo e começam não só a falar em língua, como também profetizarem. Então você tem sim as línguas, os dons, e o livro de Atos está cheio de exemplos de línguas, de dons, como obviamente, né, uma evidência de alguém que está agora introduzido em experiência com o Espírito Santo. Uma das razões para uma vida cheia do Espírito Santo é demonstrar o poder sobrenatural de Deus para que o mundo seja atraído a Cristo. Você vai olhar para a Bíblia, vai olhar para os Evangelhos, vai olhar para o livro de Atos, e você vai perceber e ver como pessoas, homens e mulheres, a começar pelo Senhor, movido pelo Espírito Santo, e como sinais, os milagres, atraíam as pessoas ao Senhor, atraíam as pessoas a Cristo. Amém, gente? Porém, nessa noite, eu quero destacar dois propósitos do Pentecostes que muitas vezes são ignorados por muitos. Eu não vou destacar as línguas, os dons, o poder sobrenatural, porque você já sabe disso. Agora eu quero destacar dois propósitos que, como eu acabei de dizer, muitas vezes é ignorado. E você, ao olhar para propriamente o que significa Pentecostes, você vai entender estes dois propósitos. Amém? Pergunta para mim, Tiago, o que é Pentecostes? O texto diz que foi ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no cenáculo, de repente ouviram um som como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa, apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, pousou uma sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Nós sabemos aqui que é a promessa que o Senhor havia feito
a respeito da vinda do Espírito Santo. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, ele não virá para vós outros. Quando eu for, ele virá. Quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Ele vai ensinar vocês todas as coisas. O mesmo autor do livro de Atos, Lucas, você pode ler no final do seu evangelho, no capítulo 24, as palavras do próprio Jesus, as suas últimas palavras antes da ascensão aos seus discípulos: não se ausentem de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então toda essa promessa da vinda do Espírito Santo, o Espírito Santo e o derramar do Espírito Santo se cumpre no dia de Pentecostes. E não foi por um acaso. Deus sabia o que estava fazendo. E para entendermos esses dois propósitos do Pentecostes, muitas vezes ignorados por muitos, nós precisamos entender o que era Pentecostes. E Pentecostes, originalmente, era a segunda das 3 festas anuais dos judeus para comemorar a ceifa. E era chamada Festa das Colheitas, porque nela se comemorava o fim da colheita dos cereais. Ou também Festa das Semanas, ou Pentecostes, porque acontecia 50 dias depois da Páscoa. Então, essa era uma das 3 festas anuais dos judeus para comemorar o quê? Diga comigo: a ceifa, a colheita. Tinha 3 festas que eram 3 festas de peregrinação. Judeus que estivessem espalhados por todo o canto, eles vinham a Jerusalém por causa dessas festas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. E Pentecostes era uma destas 3 festas. 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se então o Pentecostes. Pentecostes era a festa da colheita. Porém, além de ser a festa da colheita, porque como eu acabei de dizer, porque ao fim da colheita era celebrada, né? A festa celebrava e comemorava o fim da colheita dos cereais. Já perto do período intertestamentário, começou a observar também essa festa de Pentecostes como o aniversário da entrega total da lei no Monte Sinai. Quantos se lembram? O povo sai da escravidão, amém, gente? E no monte, Deus dá a Moisés as leis, escritas em tábuas de pedra. E no Pentecostes, além de se comemorar a colheita, celebrar a colheita, passou então também com o tempo a celebrar e a comemorar no Pentecostes a entrega da lei no Monte Sinai. E é daqui que nós começamos a entender qual é o real propósito do Pentecostes. Como eu disse, nós não tiramos os dons, o poder, as línguas. E de fato uma experiência com o Espírito Santo é a porta de entrada, vai abrir a minha, a sua vida para experiências com o poder de Deus, com os dons do Espírito. Amém. Porém, e aonde eu quero chegar com você nessa noite, é que essa festa de Pentecostes foi exatamente nessa festa que o Espírito Santo foi derramado. Por qual razão, por qual propósito? O que se celebrava nessa festa? A colheita e também a entrega da lei. E é daqui que nós começamos a entender qual a razão. E esses 2 propósitos do Pentecostes muitas vezes ignorados por muitos. Houve, que curioso, no dia de Pentecostes, uma colheita de 3.000 almas. E como isso aconteceu? E para você entender materna, agora olha só, os discípulos cheios do Espírito Santo, falando em línguas segundo o Espírito lhes concedia o que falasse. A multidão ouvindo na sua própria língua materna. Lá na frente Paulo explicou: línguas como um sinal aos incrédulos. Eles ouviram na sua própria língua materna. Ouviram o quê? Como ouvimos em nossa própria língua materna. E ele vai dizer no verso 11: tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, vamos falar em nossas próprias línguas. Outros, porém, a Bíblia diz, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: o que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. E aí Pedro vai fazer o quê? Pedro vai se levantar e vai pregar uma mensagem: nós não estamos embriagados. O que está acontecendo era o que foi prometido, foi profetizado por Joel nos últimos dias. O Espírito seria derramado sobre toda a carne. E ele vai fazer um longo discurso, mostrando às autoridades judaicas que eles foram instrumentos para entregar Jesus para ser crucificado nas mãos dos romanos. Mas Pedro diz: vocês fizeram na ignorância.
Está sendo oferecido a vocês agora arrependimento. Se você der um salto lá para o verso 36, o texto diz: esteja absolutamente, Atos 2:36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Verso 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Agora vamos lá, vamos juntar essas peças desse quebra-cabeça. Que era Pentecostes e o que se celebrava em Pentecostes? A colheita. O Espírito Santo é derramado exatamente no Pentecostes. Por um acaso? Coincidência? Não. Deus sabia que era uma festa onde eles se reuniriam em Jerusalém. E propositalmente, numa estratégia divina, o Espírito Santo é derramado no Pentecostes. A multidão ouve aquela voz, todo mundo se aproxima para ver, e eles começam a ouvir na sua própria língua materna as grandezas de Deus. Tem gente que ficou perplexo, atônito. Não são galileus todos esses que estão aí falando, como os ouvimos falar na nossa própria língua materna as grandezas de Deus. Outros, porém, sempre tem a turma que zomba, os escarnecedores, zombando, dizendo estão embriagados. Pedro levanta, prega uma mensagem, 3.000 pessoas se convertem naquele dia. Em uma festa que se celebrava a colheita, houve uma colheita de 3.000 almas para o Senhor, 3.000 vidas salvas. Então a primeira coisa que você precisa entender: ser pentecostal significa que eu e você precisamos ser testemunhas da mensagem que resultará em colheita de almas. Ninguém tem direito de dizer que é pentecostal se não é um pregador da palavra. Vou dizer de novo, você não tem o direito, eu não tenho o direito de dizer que eu sou pentecostal se eu não sou um pregador da palavra. Se você volta para Atos capítulo 1, verso 8, quais foram as palavras de Jesus, a razão, o propósito, o objetivo do Espírito Santo ser derramado? Atos 1:8, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, para serem as minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, Belo Horizonte, seja a região na qual você está em Belo Horizonte, o estado de Minas Gerais, o Brasil, seja a nação a qual Deus vai soprar você. O Espírito Santo veio sobre nós para sermos testemunhas. E você vai olhar para o livro de Atos e você vai ver inúmeros relatos, onde a pregação, a palavra foi pregada, a palavra foi confirmada com sinais, com prodígios, e houve salvação. Você vai ver homens e mulheres de Deus. Por exemplo, no capítulo 3, um paralítico vai ser curado. E aí Pedro vai ser interrogado, e os apóstolos são interrogados por causa da cura do paralítico. E Pedro já logo tira a atenção dele, tira a atenção que a turma, e o sinédrio judaico e as pessoas colocaram nele por causa da cura do paralítico. Pedro logo tira o foco dele e coloca em Jesus. Foi o nome de Jesus que deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E aí parece que isso serve de motivo para um segundo sermão de Pedro, para uma segunda pregação de Pedro. E Pedro então no capítulo 3, ele vai pregar de novo. E o texto é um pouco extenso, você pode ler depois. No capítulo 4, no início do capítulo 4, você tem os resultados, os efeitos daquela pregação. A Bíblia diz, capítulo 4, verso 1: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos. Os prenderam, recolhendo-os ao cárcere no dia seguinte, pois já era tarde. Até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000 homens. 3.000, 5.000. Em poucos dias a igreja já tinha 8.000 pessoas.
porque recebereis poder ao descer sobre vós para serem testemunhas. Homens iletrados. Irmão, o pastor Marcelo falou algo de manhã hoje que foi assim, chocante. Uma pessoa que tenta ser algo sem o dom de Deus, sem a unção de Deus, sem uma graça e uma habilidade divina. E ele falou de pessoas que muitas vezes mal estudaram, terminaram o 2º grau, que se tornaram professores do Rema e que vai lá e dá um nó no juízo. E esse foi o termo que ele usou, dá um nó no juízo de muita gente. E que quando abre a boca e você ouve esses homens e essas mulheres que estão espalhados aí pelo país e pelo mundo falando, chega quase a se tremer na cadeira. E você tem Pedro, um pescador, que abriu a boca para testemunhar Jesus, debaixo do poder do Espírito Santo. 3.000, 5.000 pessoas. E você vai ver, e eu separei alguns relatos aqui do livro de Atos, obviamente não dá tempo de ler todos, mas você vai ver que uma perseguição intensa se levanta contra a igreja, mais especificamente aqui no capítulo 4, você já tem aqui a primeira prisão deles, né? Outras virão nos versículos seguintes, e você tem um povo que não se calou diante da perseguição. Um povo que não deixou de falar que viu e ouviu diante de perseguição. Deixa eu te mostrar isso. O texto diz no verso 18, Atos 4:18. Tá ligado aí, né? Chamando-os, Atos 4:18, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Eu te pergunto, e se sobrevierem dias como estes no nosso país, onde autoridades absolutamente, né, podem vir a nos proibir de falar do nome de Jesus? É isso que aconteceu lá no início da igreja no primeiro século. Agora olha a atitude deles. Mas Pedro e João lhes responderam: julgais se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? No bom português, sabe o que isso significa? Você acha que eu vou deixar de obedecer a Deus para te obedecer? Pois, 20, olha que poderosa essa escritura. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Irmão, você não pode deixar de falar do que Deus está fazendo na sua vida. Você não pode falar do nível de transformação, de impacto que essa palavra está produzindo na sua vida. Você não pode ficar de boca fechada. As portas do ministério, elas se abrem. Para a gente que tem chamado, as portas do ministério se abrem. E hoje a gente tem a oportunidade de ir a lugares e de falar para grupos de pessoas em lugares diferentes no Brasil, até mesmo em nações. Já tive a oportunidade. Irmão, mas antes de receber aquele chamado, né, o momento em que Deus chama, separa agora para a obra. Antes de fazer isso, irmãos, antes de entrar propriamente nisso, gente, eu criava oportunidades, criava maneiras e formas de compartilhar aquilo que eu estava aprendendo. Eu perdi a conta de quantas vezes eu perdi de ficar madrugada. Não, era casado, depois que você casa, você está dividido entre o Senhor e a esposa, o marido, amém? Mas eu perdi as contas de quantas vezes, madrugada dentro, lendo livros. Irmãos, eu lia livros em pé, porque eu precisava ler, né? Tem que destacar isso, eu precisava ler um por semana. Mas eu lia em pé para não dormir. E aquilo era tão impactante, eu não podia deixar de falar daquilo. Ainda hoje eu não posso deixar de falar dessas coisas. Mas eu me recordo de criar oportunidades, criar situações. Deus me chamou para a pregação, Deus me chamou. Começa a fazer com o que você tem, onde você está. Deus me chamou para a pregação. Vou chamar uma turma para vir aqui em casa, né? Vou servir alguma coisa. Não há ninguém que rejeite comida, né? Vou pôr uma mesa bonita. E Bíblia, palavra, evangelho. Eu me lembro que desde que tive a matéria escatologia no Rema, em 2010, e eu comecei a ensinar no Rema em 2012, no ano de 2011, nem professor do Rema eu ainda era, mas eu queria ensinar escatologia. O que eu fiz? Peguei os cobaia. Chamei os cobaia. Olha, estou aprendendo um negócio, topa lá, ouvir, dar seu parecer.
Você não pode deixar de falar do que Deus está fazendo na sua vida, do que essa palavra está fazendo na sua vida. Amém. Aos romanos, Paulo disse: eu sou devedor tanto a gregos, Romanos 1,14, sou devedor tanto a gregos, quanto a bárbaros, quanto a ignorantes. No que está em mim, no que depender de mim, eu estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. No 16 ele diz: eu não me envergonho do evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê. Então você vai ter exemplos de homens, e desses homens cheios do Espírito Santo, que não se calaram diante da perseguição. Você vai ter exemplos no livro de Atos, por exemplo, uma perseguição ainda mais intensa, né? Ela se levanta contra a igreja e os apóstolos são dispersos. Isso está no capítulo 7, final do capítulo 7, onde Estevão é apedrejado. Início do capítulo 8, a igreja é dispersa. A Bíblia vai ressaltar Paulo assolando a igreja, Paulo assolando a igreja. E os que foram dispersos, vá comigo para Atos no capítulo 8. Quer trocar o microfone? O pastor Juarez está angustiado aqui para trocar esse microfone. Atos capítulo 8, abra aí. Obrigado. Atos capítulo 8, verso 4 diz: entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte, fazendo o quê? Amém? Que está escrito aí. Não está aqui o versículo, né? Você está acostumado com o versículo aqui, né? Abra aí, acesse aí sua Bíblia se você tiver. Os que foram dispersos, Atos 8, 4, iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Houve grande alegria naquela cidade. Agora, olha que coisa interessante. Se você der um salto comigo para o verso 26, o texto diz: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha o quê? Deserto. E ele fez o quê? Se levantou e se foi. Olha só, irmãos, disposição para pregar para multidões. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operara. Mas houve um momento que o Espírito Santo chamou para uma direção diferente e o conduziu para um caminho deserto. E o mesmo Filipe que pregou para multidões em Samaria, agora obedece ao Espírito Santo e vai para um caminho deserto. E ele vai ser um instrumento de Deus para alcançar um único homem. E você conhece o texto, não precisa de eu ler o texto com você. O eunuco, e ele vai ser alcançado por Filipe. Vinha lendo as escrituras, pergunta a ele: você entende o que você lê? Como eu vou entender se alguém não me explicar? E a partir daquela escritura ele anuncia Cristo. Chega um determinado momento: está aí água, que me impede de ser batizado? Filipe diz: é lícito se você crê de todo o seu coração. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eles desceram, foram batizados. A Bíblia diz, 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este seguiu o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Ao nível de experiência experimentado aqui. Ele foi arrebatado de um lugar para o outro. Mas havia nele disposição. Por que havia disposição? Para pregar tanto para a multidão, quanto para um único homem. Amém? Você vai ter outros exemplos. Pedro na casa de Cornélio. Pedro é convencido por Deus que ele não deveria considerar comum ou imundo aquilo que Deus havia purificado. E você vai pregar para muita gente, que talvez você olhe e diz: isso não tem jeito. Amém? Tem alguém comigo aqui nessa noite? Pessoas que você olha naturalmente falando, você diz: esse não tem jeito para ele, não tem jeito de conversão. Ou talvez que muitas vezes olhamos e julgamos e achamos que as pessoas não são dignas. E Pedro é convencido por Deus: não considere comum ou imundo aquilo que eu purifiquei.
e você vai pregar para a gente, que talvez você não ache que é merecedor, e realmente elas não são. Nós não somos, não éramos merecedores, nós somos alcançados por graça. Ele não veio chamar justos, ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E Paulo, como Paulo disse aos Coríntios, nós somos esses embaixadores, e um Deus que está comunicando uma mensagem de reconciliação através de nós. Quem é pentecostal é pregador da palavra. Você vai ter no livro de Atos, isso eu gosto muito, homens de Deus que não se calaram diante de intelectuais. Quem já se acovardou aqui diante de um intelectual? Quantos diplomas? Pá, pá, pá. Você tem exemplos na Bíblia de homens que não se calaram diante de intelectuais. Paulo, no berço da idolatria, Atenas. A Bíblia diz, Atos 17, a partir do verso 16, seu espírito se revolvia em face da idolatria praticada na cidade. Começa a anunciar Jesus. Os estoicos, epicureus, os sábios, pegaram Paulo. O que quer dizer esse tagarela? Parece pregador de estranhos deuses. Levam Paulo a um lugar chamado Colina de Marte, ou, como descrito em Atos 17, Areópago. Está um tanto de altar e adoração a tudo quanto é tipo de deuses. E Paulo viu uma inscrição, um altar com uma inscrição em grego, agnosteos, ao Deus desconhecido. E a partir daquele altar, sabendo e conhecendo a história por detrás, porque também não era um menino, né? Conhecia a história por detrás do altar. Ele diz, esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é esse Deus que eu anuncio a vocês. O Deus que fez o céu, o mar, tudo que neles há, não é servido por mãos humanas. Esse Deus não está longe de vós. Nele vivemos, nos movemos, existimos. Como alguns dos vossos poetas têm dito, dele nós somos também geração. E Paulo anuncia, a partir daquele altar, esse Deus criador, Jesus e a ressurreição. No berço daqueles que se julgavam, os filósofos, os sábios, não se cale. Vou dizer de novo, não se cale. Não se acovarde. Você carrega a mensagem, o poder de Deus para a salvação. 200 diplomas numa parede não salva a alma de ninguém. Para a salvação do ser humano, para aquele clamor que existe no interior do ser humano, somente Cristo é a solução. Não estou dizendo que não tem que estudar, tá bom? E se você que é um crente que gosta, de ciência, aquela coisa toda, tem vários cristãos maravilhosos que andam por essa linha aí. Adalto Lourenço é um físico cristão, que ele mesmo diz, meu objetivo, meu propósito é pregar e mostrar através da ciência Deus. Tem arqueólogo como Rodrigo Silva. Se você gosta dessa vertente, amém, maravilhoso, que bênção. Mas tem gente que se acha muito mais sábio e inteligente. E como o pastor Marcelo falou nessa manhã, o Espírito Santo e uma ação do Espírito Santo dá nó no juízo de muita gente. Para Deus, 2 mais 2 não necessariamente é 4. Ele age, e a sua palavra, pregada debaixo do poder do Espírito Santo, vai provocar transformação na vida das pessoas. Se você é pentecostal, você é um pregador da palavra. Fala para alguém que está perto de você, prega a palavra, pega a palavra da fé. Número 2, o que era celebrado em Pentecostes? A colheita, mas também em Pentecostes era celebrado a entrega da lei no Monte Sinai. Então, aquela lei que foi escrita em tábuas de pedra e entregue a Moisés no Monte Sinai, Pentecostes se celebrava justamente essa entrega total da lei. Na nova aliança, o apóstolo Paulo diz que aquilo que foi escrito em tábuas de pedra, Deus escreveu nos nossos corações. E ao escrever pelo Espírito de Deus nos nossos corações, Deus escreveu pelo Espírito nos nossos corações para nos transformar em mensagens vivas, para nos transformar em palavras vivas, em cartas vivas, na própria personificação da mensagem.
O que Jesus era? Jesus era a materialização da mensagem. O verbo que estava com Deus, que era Deus, o verbo se fez carne. E você vai para 2 Coríntios, capítulo 3, vai lá comigo. 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 1. Olha o que Paulo diz. Verso 1, 2 Coríntios 3, verso 1. Começamos porventura, outra vez, a recomendarmos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros? Então Paulo está dizendo aos Coríntios, eu preciso recomendar a mim mesmo a vocês? Ou como outros, eu preciso de carta de recomendação, para que vocês me aceitem, me recebam? Ele diz, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Uau, que coisa impressionante. Paulo está dizendo, eu não preciso de carta de recomendação, eu não preciso ser recomendado por vocês, eu não preciso de carta de recomendação de ninguém, porque vocês são a mensagem, vocês são a carta conhecida e lida por todos os homens. Aí ele diz, estando já manifestos como cartas de Cristo. Aí ele diz, produzida pelo nosso ministério. É por isso que eu não preciso de carta de recomendação de vocês, amém? E nem da própria recomendação de vocês, porque vocês são uma carta, é resultado do nosso ministério. Agora, qual é a relação que isso tem com Pentecostes? Continua lendo. Estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, presta atenção, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Tábuas de pedra, ele está falando de quê? Está falando do Monte Sinai, está falando da lei de Moisés. E é por intermédio de Cristo, 4, que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência ela vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. A letra mata, o Espírito vivifica. Ele está falando da lei de Moisés, que não podia dar nova vida, e do Espírito Santo, que produziu em nós a vida que a lei de Moisés não produziu. Continua lendo, se o ministério da morte, falando da lei, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, irmãos, por que essas expressões? Ministério da morte, letra que mata, ministério da condenação. Porque a lei não foi dada com o propósito de vivificar o homem, regenerar o homem, dar nova vida ao homem. Amém, gente? A gente sabe disso. Romanos 3, 19 e 20, ninguém é justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. Então a lei, ela não tinha o poder de dar nova vida. A lei era semelhante a um indivíduo que cometeu um crime. Porque nós temos presídios, porque temos tribunais, temos leis, não é assim? Então o indivíduo comete um crime, recorre-se às leis que regem aquele estado, para que com base nas leis fique conhecida a pena, o que o indivíduo precisa pagar como resultado, consequência de seus crimes cometidos. Então a lei de Moisés era semelhante a isso, ela só mostrava a culpa do homem, só ressaltava a culpa e mostrava que ele era condenado e que precisava pagar pelos crimes que cometeu. É por isso que Paulo a chama de lei, letra que mata, ministério da morte, ministério da condenação. Agora, o mais chocante e fascinante é que mesmo ela não tendo o poder de dar nova vida, letra que mata, condenação, morte, ela tinha uma glória. E Paulo diz, glória essa, tamanha, a ponto de os filhos de Israel não poderem olhar para a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto ainda que desvanecente. Qual é o episódio aqui? Moisés desce do monte, tem uma experiência com Deus lá no monte. Ele desce do monte, resultado da experiência com Deus, seu rosto brilha. Literalmente brilha. Só que na continuidade do texto você vai ler que Moisés punha um véu
para que os filhos de Israel não prestassem atenção na glória que desvanecia, ou seja, para a moral dele não baixar diante do povo, ele cobriu o rosto. Continua lendo o texto. 9, porque se o ministério da condenação foi glória, em maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Então em Moisés tinha glória, mas era glória que desvanecia, tinha prazo de validade, perdeu o fulgor, parou de brilhar. Paulo diz, hoje, além de ser superior, é permanente, não tem prazo de validade. Onde vai dar essa história, Tiago? Eu não vou ler os versículos todos eles, porque é muito extenso. E é isso que ele vai falar no verso 12 em diante. Nós temos tal ousadia no falar, e a gente não é como Moisés, Paulo vai dizendo no 13, que punha véu para que os filhos de Israel não prestassem atenção no que desvanecia. E ele diz, quando se lê Moisés, o mesmo véu está até hoje. Vai ler o Antigo Testamento sem entender Cristo. É tanto sangue de animal derramado, que não faz sentido nenhum. É disso, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Meu Deus do céu. 17 ele diz, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Liberdade para quê? Ele explica no 18. Ao contrário de Moisés que punha véu, todos nós com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na própria imagem do Senhor. Pelo seu Espírito estamos sendo transformados de glória em glória. Agora o que Paulo começou falando, será que eu preciso de recomendação de vocês ou de carta de recomendação de alguém? Vocês são a nossa carta, produzida pelo nosso ministério, conhecida e lida de todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo. Por que eu e você somos a mensagem agora? Porque eu e você somos essa carta. Tem alguém lendo a sua vida, tem alguém olhando para você, tem alguém prestando atenção em você. Por que nós somos essa carta? Porque a nossa vida pode ser essa mensagem. Porque estamos contemplando a glória do Senhor. E ao contemplarmos a glória do Senhor, estamos sendo transformados na imagem daquilo que contemplamos. João vai dizer, aquele que diz que permanece nele, esse deve andar como ele andou. Quem está comigo nessa noite? Ser pentecostal significa então, que eu sou um pregador da palavra, uma testemunha, eu recebi poder para ser testemunha. Ser pentecostal significa que a minha vida vai pregar a palavra. A sua vida precisa pregar a palavra. Você já percebeu como as ações divinas na Bíblia, elas são exemplares? Como assim? Me ajuda a entender, Tiago. As ações divinas são exemplares. Deus nunca nos pede que façamos algo que Ele mesmo não tenha feito primeiro. Efésios 5, 1 e 2, sede pois imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também exemplar. Cristo nos amou e se entregou por nós. As ações divinas são exemplares. Eu selecionei, eu já falei isso algumas outras vezes, mas eu separei algumas frases bem legais relacionadas a isso. E tem uma de Tony Cook que eu gosto muito. Tony Cook diz, não faço ideia qual é o livro, mas eu sei que é dele. O mundo formará sua opinião sobre Jesus, a Bíblia e a igreja, não tanto pela nossa pregação, mas pela nossa ética, moralidade e conduta. Já parou para pensar como os crentes formam a sua opinião sobre Jesus, a Bíblia, Deus, baseado na forma como nos comportamos? E não se engane, irmãos, muitas vezes pode haver um abismo entre o que falamos e o que a nossa vida prega. E não tem nada mais terrível
do que falar uma coisa e viver outra. E alguém esfregar e jogar na sua cara. Mas você não prega isso? Porque você não vive o que prega. Amém? Aleluia. Diminuiu aí a alegria, o fervor, o entusiasmo. Vou ler só mais umas duas aqui que eu preciso terminar. Charles Spurgeon disse: é terrivelmente fácil ser um ministro do Evangelho e um vil hipócrita ao mesmo tempo. John Bunyan, não sei a pronúncia se é essa. Santo na rua, um demônio em casa. Algumas pessoas com a doutrina, elas constroem, e com as suas vidas, elas destroem. Agostinho disse isso. C.S. Lewis disse: importa muitíssimo se eu alieno alguém da verdade. Olha a profundidade dessa declaração. Importa muitíssimo se eu estou alienando alguém da verdade. Billy Graham disse: nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Você conhece essa. D.L. Moody disse: de 100 pessoas, uma lerá a Bíblia, 99 lerão o cristão. John Maxwell disse: imagem é o que as pessoas pensam que nós somos. Integridade é o que realmente nós somos. E não dura muito tentar transparecer para alguém o que nós não somos. Ralph Waldo disse: o que você é grita tão alto nos meus ouvidos que eu não posso ouvir o que você diz. Pesada essa, né? Diga: eu sou pentecostal. Ninguém tem o direito de dizer que é pentecostal se não é um pregador da palavra e se a nossa vida não prega a palavra. E debaixo do poder do Espírito, durante toda essa semana, o resto desse mês, o resto desse ano, nós vamos sim fluir nos dons, falar em línguas, pelo poder sobrenatural de Deus alcançar e tocar a vida de pessoas, mas também conscientes de que a nossa vida precisa ser uma mensagem. Pastor Anderson esteve conosco ontem no nosso departamento da coordenação e formação ministerial. Eu e minha esposa, nós lideramos um departamento. Toda a turma que o pastor Marcelo tem intenção, o pastor Anderson tem intenção de levantar para o ministério, seja pastor auxiliar, seja pastor de congregação, seja futuro professor, obrigatoriamente tem que passar por esse treinamento. E ontem nós tivemos a honra, o privilégio de termos o pastor Anderson conosco, tratando do assunto, as qualificações para o ministério. E ele contou uma experiência que teve que foi muito interessante. Ele disse que estava na fila do posto, esperando para lavar o carro. E ele disse que o carro parado, e ele fora do carro, encostado no muro, mexendo no celular. Chegou um irmão para ele e disse: paz do Senhor, pastor. Aí ele disse: o irmão me conhece. Pensou, né? O irmão me conhece. Aí: pastor, como eu faço para marcar um gabinete com o pastor Marcelo? Aí ele contando para a gente: vixe, aí me conhece mesmo. Aí ele, descobriu que era parente de alguns irmãos que são membros aqui da nossa igreja. Ele disse: não, pastor, tinha uns 20 minutos já que eu estava aqui te observando. Olha isso. E ele estava falando: imagina se minha conduta fosse, não fosse irrepreensível naquele momento. O estrago, o dano que isso ia causar. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Você recebe essa palavra nessa noite? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por sua palavra, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Sairemos daqui nessa noite permitindo que essa palavra frutifique a 30, a 60 e a 100 por um nos nossos corações. Para a glória do teu nome, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Sejam abençoados na prática da palavra. Felipe Wakeman.